Imagine a cena. Início do século XX. Um jovem jornalista, pobre, mas ambicioso, chamado Napoleon Hill, consegue uma entrevista que mudaria sua vida. Do outro lado da mesa está o homem mais rico do mundo na época, o magnata do aço, Andrew Carnegie. E no meio da conversa, Carnegie lança um desafio monumental. Ele propõe que Hill dedique os próximos 20 anos de sua vida, sem pagamento, para uma missão: entrevistar mais de 500 milionários e descobrir se o sucesso tinha, de fato, uma fórmula. Hill aceitou na hora. O que ele descobriu ao longo dessas 2 décadas se tornou a base de um dos livros mais influentes da história, e é o pilar deste vídeo. A riqueza e a pobreza são, antes de tudo, frutos diretos do nosso pensamento. A famosa frequência da riqueza não é mágica. É um estado mental que é deliberadamente cultivado e que, inevitavelmente, se manifesta em nossas ações e resultados. A principal metáfora de Napoleon Hill para isso é simples e profunda. A mente humana é como um campo fértil. Você pode conscientemente plantar nela sementes de sucesso, propósito, fé, persistência. Ou você pode, por negligência, permitir que ervas daninhas como o medo, a dúvida e a indecisão cresçam e sufoquem seu potencial. Essa ideia se conecta perfeitamente com a filosofia de especialistas modernos como Tiago Nigro. O famoso método ARC, aporte, risco e conhecimento, é a aplicação prática dos princípios de Hill. É o conhecimento especializado e a mentalidade correta que dão a base para o aporte consistente e a coragem para gerenciar o risco. Este vídeo não é apenas sobre a história de Hill. É sobre como usar as 5 lições mais poderosas que ele aprendeu para que você possa começar a transformar a sua própria realidade financeira. A partir de hoje, a primeira lição de Hill ataca a raiz da estagnação. É a dor do sonho genérico. Aquela frustração de dizer a si mesmo, eu quero ser rico, ou eu quero ter mais dinheiro. É um desejo sem força, sem direção, que não sobrevive à primeira dificuldade e não inspira nenhuma ação concreta. Para Hill, isso não era suficiente. Ele apresentou ao mundo o conceito de desejo ardente. A diferença é crucial. Meramente querer algo é passivo. Ter um desejo ardente é ter uma obsessão produtiva, um propósito tão definido e claro que ele domina seus pensamentos e guia suas ações. E aqui vem uma quebra de expectativa, uma verdade dura que Hill afirmava. A pobreza não precisa de ajuda. A pobreza é o padrão, ela não precisa de planos para existir. Já a riqueza precisa ser planejada, desejada e perseguida com uma intensidade que a maioria das pessoas, infelizmente, não está disposta a ter. Para transformar um desejo vago em um desejo ardente, ele criou um método prático de 6 passos. Primeiro, defina o valor exato de dinheiro que você deseja. Segundo, determine exatamente o que você pretende dar em troca. Terceiro, estabeleça uma data final. Quarto, crie um plano de ação e comece imediatamente. Quinto, escreva tudo isso em uma declaração clara. E sexto, leia essa declaração em voz alta, 2 vezes ao dia. Pense na metáfora da lente de aumento. Um desejo vago é como a luz do sol espalhada por uma grande área, sem força. Um desejo ardente, definido pelo método de Hill, é como usar uma lente de aumento para concentrar toda essa luz em um único ponto, criando um fogo poderoso, capaz de queimar qualquer obstáculo em seu caminho. O segundo princípio lida com o maior bloqueio de todos, a autossabotagem. Aquela voz interna do medo e da dúvida que sussurra, isso não é para mim, é arriscado demais, eu não sou inteligente o suficiente. Uma voz que nos paralisa antes mesmo de começarmos a investir ou a buscar uma nova fonte de renda. O antídoto de Hill para isso é o princípio da autossugestão. Ele ensinava que a fé não é algo místico, mas um estado de espírito que pode ser induzido, que pode ser criado por meio de afirmações e instruções repetidas à nossa mente subconsciente. É a arte de dar ordens a si mesmo, com convicção, até que sua mente mais profunda acredite nelas como verdade. E aqui está a revelação contra-intuitiva. Sua mente subconsciente não sabe diferenciar a verdade da mentira. Ela simplesmente age com base nos pensamentos dominantes que você a alimenta.
Se você alimenta o medo da perda, ela criará um comportamento de aversão a qualquer risco, mesmo que isso signifique perder as maiores oportunidades da sua vida. Para construir essa fé de forma prática, Hill recomendava um exercício simples: escrever sua declaração de propósito do tópico anterior em um pequeno cartão. Carregue-o com você no bolso e leia-o várias vezes ao dia. Mas não leia apenas as palavras. Tente gerar a emoção, o sentimento de já ter alcançado aquele objetivo. Pense na analogia do piloto automático de um avião. Sua mente subconsciente é o piloto automático. Suas crenças e pensamentos dominantes são as coordenadas que você insere no sistema. Se você inserir coordenadas de medo e escassez, é para lá que ele te levará. A fé, através da autossugestão, é o ato de inserir, deliberadamente, as coordenadas exatas do seu destino desejado. A terceira lição de Hill ataca uma das maiores inseguranças do investidor iniciante, a de não saber o suficiente. A crença limitante de que é preciso ser um economista ou um especialista com múltiplos diplomas para começar a construir patrimônio, uma crença que nos mantém reféns de produtos financeiros ruins, ou pior, da completa inação. Hill desmistificou isso com o conceito de conhecimento especializado. Ele fazia uma distinção clara entre o conhecimento geral, que é pouco útil para acumular riqueza, e o conhecimento especializado, que é organizado e direcionado para um fim prático. A questão não é o quanto você sabe, mas como você organiza e usa o que sabe. O segredo de Henry Ford, um dos entrevistados de Hill, chocou o mundo na época. Quando foi chamado de ignorante em um tribunal, Ford respondeu que tinha uma fileira de botões em sua mesa e que, para qualquer pergunta, ele poderia apertar um botão e chamar um especialista que saberia a resposta. A lição é monumental. Você não precisa ter todo o conhecimento em sua cabeça, mas precisa saber como acessar e organizar o conhecimento de outras pessoas. Para aplicar isso, use a técnica da curadoria de conhecimento. Em vez de tentar aprender sobre tudo no mercado financeiro ao mesmo tempo, escolha uma pequena área de um nicho de investimentos. Por exemplo, ações que pagam dividendos. E dedique-se a se tornar um especialista nesse pequeno universo por 90 dias, antes de pensar em expandir. É a metáfora da caixa de ferramentas. O conhecimento geral é como ter uma caixa com centenas de ferramentas aleatórias. O conhecimento especializado é ser um mestre em usar 3 ou 4 ferramentas essenciais com perfeição. O mestre sempre constrói muito mais do que aquele que tem muitas ferramentas, mas não sabe como usá-las. A quarta lição de Hill cura a dor do isolamento financeiro. Aquele sentimento de ser a única pessoa em seu círculo de amigos e família que está preocupada em economizar, investir e construir um futuro. Uma solidão que, muitas vezes, leva à perda de motivação por falta de apoio e compreensão. O princípio que ele descobriu para resolver isso foi o da mente mestra, ou mastermind. Hill o definiu como a coordenação de conhecimento e esforço em um espírito de harmonia entre 2 ou mais pessoas para a realização de um propósito definido. Ele acreditava que essa aliança criava uma terceira mente, invisível, mas muito mais poderosa do que as mentes individuais somadas. A revelação aqui é que o seu QI individual importa muito menos do que o QI do seu grupo. O grande sucesso raramente vem da genialidade solitária, mas sim da capacidade de se cercar de pessoas que complementam suas fraquezas, que te desafiam e que elevam os seus padrões de pensamento e ação. E você pode criar um mastermind sem nenhum custo. Encontre 2 ou 3 pessoas que compartilhem dos seus objetivos financeiros. Crie um grupo e façam uma reunião online quinzenal de 30 minutos com uma pauta simples. Primeiro, qual foi sua maior vitória? Segundo, qual seu maior desafio? E terceiro, onde podemos te ajudar? É a poderosa analogia das brasas. Uma única brasa, retirada do fogo, rapidamente perde seu calor e se apaga. Mas quando você junta várias brasas, elas mantêm umas às outras acesas, gerando um calor intenso e duradouro. Um mastermind é a sua fogueira, o lugar que te mantém aquecido e motivado na jornada. A quinta e última lição é talvez a mais crucial de todas.
Ela é o antídoto para a frustração do ciclo começa e para. A dor de se empolgar com um novo plano financeiro, enfrentar o primeiro revés, uma despesa inesperada, uma queda no mercado, e simplesmente desistir, reforçando a crença limitante de que eu não nasci para isso. Para Napoleon Hill, a persistência era a ponte que conectava o desejo à sua realização. Sem ela, até o desejo mais ardente morreria na praia. Ele a considerava um dos fatores mais raros e, por isso mesmo, um dos mais importantes para o sucesso. Ele observou um padrão fascinante em seus estudos. A vida parece testar as pessoas com mais intensidade um pouco antes de elas alcançarem um grande sucesso. Grandes vitórias eram quase sempre precedidas por momentos de grande dificuldade. Para ele, o fracasso não existia. O que existia era a derrota temporária. Um sinal da vida para que você tente de uma nova maneira, não para que você desista do seu objetivo. Para construir essa musculatura da persistência, Hill recomendava um hábito prático. Conecte suas tarefas financeiras diárias ao seu desejo ardente. Antes de fazer o seu aporte mensal ou de sentar para estudar, releia em voz alta a sua declaração de propósito. Isso transforma uma tarefa que pode ser chata em um passo consciente em direção ao seu maior sonho, o que alimenta a sua vontade de continuar, dia após dia. É a metáfora do escultor. Ele não cria uma estátua magnífica adicionando material, mas sim removendo, incansavelmente, pequenas lascas de pedra. Cada martelada sozinha parece não fazer diferença, mas é a persistência em remover o que não serve que, no final, revela a obra-prima que sempre esteve escondida dentro do bloco de pedra. A própria jornada de Napoleon Hill personificou seus princípios. Ele enfrentou décadas de derrotas temporárias, incluindo a perda do manuscrito original de seu livro e crises financeiras pessoais, mas ele persistiu em sua missão por mais de 20 anos, provando que sua filosofia não era apenas teoria, mas uma lei prática da vida. Os seus ensinamentos se conectam de forma poderosa com os métodos de especialistas atuais. Hill nos ensina o porquê e o como mental, a psicologia por trás da riqueza. Especialistas como Gustavo Cerbasi nos dão as ferramentas práticas para organizar as finanças. O método. Uma mentalidade milionária sem um orçamento é apenas um sonho. E um orçamento sem a mentalidade correta é um fardo que mais cedo ou mais tarde será abandonado. Vemos a atemporalidade dessas lições em casos modernos, como o de Rafael Seabra, que deixou a estabilidade de um emprego público para buscar a independência financeira. Foi um ato de fé, baseado em um desejo ardente por liberdade, alimentado por conhecimento especializado e sustentado por uma persistência inabalável. No fim, a grande ideia a ser levada deste vídeo é esta: a transformação financeira não começa com um grande investimento ou com um golpe de sorte. Ela começa com a decisão silenciosa e diária de cultivar o seu jardim mental. A sua realidade externa, incluindo a sua conta bancária, será sempre um espelho da sua realidade interna. Por isso, eu te deixo com um chamado para a ação claro e direto, baseado no primeiro e mais importante princípio de Hill. Qual é o seu desejo ardente? Pegue um papel e uma caneta, agora, e use os 6 passos para defini-lo. Este não é um simples exercício de motivação. É o primeiro passo da construção da sua nova vida financeira.